Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos juntos aqui mais uma vez na nossa página Seven Live. Que tiro foi esse? Essa vai ser a nossa temática, a nossa discussão nesse momento, né, nessa tarde aqui ensolarada em Bauru, São Paulo. Olha só, né? Bauru, São Paulo. Bom, que tiro foi esse? Né? Esse é o tema da nossa discussão. Eu não elaborei um poema em relação a isso, não, entendeu? Não, imagina, de maneira alguma. O objetivo em si, né, do diálogo, aliás, das considerações ou críticas ou reflexões de hoje, né, no caso aqui, está relacionado, no caso, né, não uma crítica à música ou ao gênero funk. Eu não tenho nada contra o funk, assim como outras linhas musicais. É lógico que eu tenho as minhas preferências, né? Mas eu não tenho nada contra o ritmo funk. Eu não acho que é um sub-ritmo, né? Aliás, o objetivo em si, nosso aqui, da página 7 Live, é desconstruir certos valores, entendeu? Certos princípios que, na verdade, não está relacionado assim à moral, aos bons costumes. Está relacionado, de certa forma, ao interesse de um grupo que se diz privilegiado, mas, na verdade, não é, entendeu, né? Mas voltando ao assunto aqui no caso, né, senão nós iremos nos voltar a uma discussão muito longa. O objetivo em si não é fazer uma crítica, entendeu? Ao ritmo funk, a música da Jojo Marontini, não é, entendeu? Isso daí, esse fenômeno, né? Mas são considerações a respeito daquilo que vem acontecendo no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e não é de agora. Bom, esse clipe da Jojo Marontini viralizou. Quando ela fez o clipe, o objetivo dela, quem vê o clipe percebe, entendeu? Que quando ela fala que tiro foi esse, não está relacionado, por exemplo, embora ela faça esse sinal, não está relacionado à prática de crime, não tem nada a ver, entendeu? Não é a morte, nem a bala perdida, não. Então está relacionado, no caso aqui, a uma expressão, por exemplo, de admiração por algo, entendeu? Bom ou interessante, né, que alguém tenha feito, né? É mais uma força de expressão. Mas, entendeu, né, esse clipe, essa música, ela viralizou e se tornou, vamos dizer assim, uma febre aí nos meios artísticos, algumas pessoas, porque as pessoas, logicamente, já associam a música à bala perdida, né, associam a música, né, a um tiro. Então, que tiro foi esse? Pá, a pessoa já cai, né, para trás. Tem alguns artistas também que brincaram dessa forma. É uma brincadeira, entendeu? Não tem nada de mais, não tem nada de errado em relação a isso daí, né? Mas, vamos dizer assim, o que é interessante compreender e entender, entendeu, né, é que, infelizmente, no Brasil, essa não é um tipo de música, ou não é uma música que simplesmente retrata uma brincadeira, né, uma fantasia, né, um viral, um modismo, né, uma música, vamos dizer assim, que simplesmente é febre, por exemplo, do verão. A intenção, por exemplo, dos artistas ao brincarem com isso e da autora, logicamente que não foi, entendeu? De maneira alguma, vamos dizer assim, se voltar a essa problemática. Mas sabemos que isso é uma triste realidade no Brasil. E eu achei interessante trabalhar essa questão. Que tiro foi esse, né? Em relação, por exemplo, a essa comoção, né, que se tornou, né, que está se tornando, no caso, essa música. Não sei quanto tempo também isso vai durar, é uma moda, né, uma brincadeira, mas é interessante nos voltarmos à triste realidade do Brasil que está relacionado à bala perdida aí. Que tiro foi esse, né? Felizmente, entendeu? Ela, quando compôs essa música, os artistas, eles interpretam isso como brincadeira. Então, que tiro foi esse? Pá, cai do chão, brinca, né, com os filhos, as crianças, tal, às vezes na piscina ali e tal, pula, normal, tranquilo, não há problema nenhum. Mas, infelizmente, muitas pessoas interpretam dessa forma. Realmente falam, que tiro foi esse? Mas de uma maneira triste, séria, né, com lágrimas e o coração realmente bem apertado e entristecido. Porque que tiro foi esse? Da onde veio? Perdi meu filho, perdi minha mãe, né? Perdi algum ente da minha família, estou aleijado agora. Nós, todos os dias, entendeu? É difícil você ver, por exemplo, no noticiário, alguma coisa não relacionada, por exemplo, a isso daí. A cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, é referência. Mas por que referência à cidade do Rio de Janeiro? Por causa da questão de guerra urbana que ocorre ali, entendeu? Né? Pela questão, por exemplo, de troca de tiros. Então, quando você, por exemplo, responsabiliza a polícia, né, a polícia tem a sua parcela de culpa, sim, em relação a isso daí, é interessante que o policial também assuma os erros. Né? O policial não é infalível, eu sou infalível, a polícia é infalível, a polícia não é, não, que isso?
Mas por quê, entendeu? Pela situação de guerra civil e guerra urbana que se encontra também. É matar ou morrer. E quem estiver no caminho ali, infelizmente, acaba sofrendo. Principalmente o pobre. O pobre sempre paga mais. Então, quando você vê, por exemplo, entendeu, alguma criança que mora em algum bairro, por exemplo, bom ali do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas qualquer outro lugar aí do Brasil, que sofreu isso daí, tem toda aquela comoção em torno disso, mas se for fazer uma comparação, por exemplo, com a população carente, com o pobre, o número sempre é maior, a corda sempre rompe ali no pobre, entendeu? E muitas vezes são coisas não computadas, não ditas, né? Pessoas inocentes morrendo, né, em virtude dessa guerra urbana, dessa guerra civil que ocorre no Rio de Janeiro, entendeu? Nos morros ali. Tem solução para isso? Tem. Que solução que tem? Maior preparo da polícia. Mas não só responsabilizar o policial por conta disso. O policial é vítima do sistema. Responsabilizar o policial, entendeu, por aquilo que ocorre em relação a essa questão de violência no Brasil, é a mesma coisa que você responsabilizar só o professor pelo problema da educação no Brasil, entendeu? O policial é vítima também. O policial ganha pouco. O policial, ele vive, ele tem que se esconder muitas vezes, não dizer que ele é policial, né? Principalmente quando ele mora numa área periférica, entendeu? Ali é policial, ele pode ser morto por uma questão banal, então ele sofre insegurança, né, o policial. Risco eminente, a todo momento, a todo instante, principalmente em locais de conflito, locais, por exemplo, de grandes problemas, né, locais aí vamos dizer assim, de grande... De alto índice, por exemplo, de crimes, né, tráfico, enfim, guerras de facções. Esse é um problema, né? Então o policial tem que ser bem remunerado, aumentar o número de policiais, são poucos policiais que tem para dar conta também disso daí, tem que aumentar. A lei, ela tem que ser mudada, principalmente em relação à aplicação da lei, né? O policial prende, o delegado vai dar solta, né? E por que ocorre isso daí? Todo mundo sabe isso daí, ninguém é tonto, entendeu? Todo mundo, não é algo simplesmente que é uma conversa de boteco. Não é não, entendeu? Isso daí ocorre mesmo. E por que ocorre isso daí? O delegado não tem que soltar. Pela nossa realidade, né? Pela nossa realidade, pelo nosso Código Penal, pela maneira como esse Código Penal também é aplicado, pelo grande número de pessoas presas. A população carcerária no nosso país é muito grande. Talvez pessoas ali não deveriam, por exemplo, estar cumprindo pena daquela forma, mas estão ali, ocupando, entendeu, o espaço. Teria que se aumentar também o número de presídios no Brasil. Isso é algo que tem que ser feito, tem que ser realizado, né? Outra coisa também, entendeu, que é terrível no Brasil, é a questão de entrada de armas, entendeu? Isso tem que ser fiscalizado, tem que ser impedido. Tem que aumentar também o contingente do Exército. O nosso contingente de Exército aqui militar é muito pouco. O Brasil, um país da dimensão nossa, com baixo contingente militar, é pouco isso daí. Qualquer coisa que acontecer no Brasil, você tem um controle maior, entendeu? É muito mais difícil, porque o nosso contingente militar é pouco, é escasso. Deveria-se ter um contingente militar muito maior. O Estado ele tem que abrir mão um pouco mais, né? Ele tem que investir mais nisso também. Nós pagamos altos impostos. Então o Estado tem que ser eficiente em relação a isso. E a questão da segurança pública é uma questão essencial. Por quê? Para que não se ocorra morte, entendeu? Como nós observamos, entendeu? No Rio de Janeiro e vários outros lugares do Brasil. Mas Rio de Janeiro é referência por quê? Porque é uma questão de guerra civil. Infelizmente, entendeu? Né? E é muito triste você ver crianças morrendo, né, por conta disso daqui aqui no Brasil. Né? Crianças brincando, entendeu? Né? Uma situação ali bem, né, vamos dizer assim, alegre. Né? A história sempre mais ou menos é assim. Ou estava na lanchonete, os pais, a família, saindo do culto da igreja, é um absurdo. É muito triste, entendeu? Isso tem que mudar, isso tem que acabar, entendeu? Não pode permanecer, não pode continuar dessa forma. É insustentável. O Estado tem que fazer algo, entendeu? Né? Impedir acesso de armas, maior controle, por exemplo, nas favelas, né? Unidade pacificadora. Eu não moro no Rio de Janeiro, entendeu? Eu não posso ficar afirmando várias coisas que ocorrem ali, porque eu não estou ali para ver. Também não moro no Morro do Rio de Janeiro. Minha realidade é completamente distinta que a do Rio de Janeiro. Mas nós sabemos, entendeu, que a solução, por exemplo, pacificação não está em a morte, por exemplo, de civis, de pessoas inocentes, mas de pacificação e controle maior. Mas se você impedir o acesso, por exemplo, de pessoas, maior número de pessoas, a armas, já é uma grande coisa, entendeu? Né? Porque esse acesso a armas que os traficantes têm, isso daí traz uma série de problemas, entendeu? E aumenta esses conflitos que ocorrem. E a solução não está na liberalização de armas, morte de 30, 40, 50 mil pessoas, né, morte de civis, vamos limpar o Brasil. Não. A solução está em o quê? Em medidas que realmente acabem com esse problema, que vão diminuindo pouco a pouco essa triste realidade. Questões sociais, né, que hoje em dia, né, tem essa característica, o Brasil, né, as pessoas se escondem atrás de uma orientação ideológica. Então, por exemplo, ele não gosta muitas vezes de pobre, ele fala que ele é de direita, né? Ou ele, por exemplo, ele defende uma causa assim muito,
vamos dizer assim, liberal, que foge, por exemplo, dos padrões da moral ou da família, ele fala que é de esquerda. Então, a pessoa fica escondendo, né, em ideologia. O Brasil está assim hoje em dia, né? Então a pessoa, por exemplo, tem uma visão muito radical, não, que índio, caramba, que quilombola, que se dane, entendeu, esse povo, que se dane pobre, né? Isso, né? Eu não quero saber disso daí. Eu sou de direita, então, quer dizer, ele se esconde atrás de uma orientação ideológica. Ou ele defende, por exemplo, ali, né, uma visão totalmente alternativa da realidade, da sociedade, né, da vida como um todo, né? Então ele fala, então eu vou para a esquerda, entendeu, né? Como se, por exemplo, né, como se, por exemplo, todo mundo pudesse se dividir entre direita e esquerda em relação às suas opiniões, como se a vida fosse tão simples assim. Infelizmente nós sabemos que não é. Mas o que ocorre no Brasil, entendeu? O que pode ser feito, o que deve ser feito é o quê? Uma unidade pacificadora ali para controlar os conflitos que ocorrem ali, diminuição de armas entrando, não liberalizar armas. Não tem que liberalizar nada não, vai piorar mais ainda, entendeu? As pessoas, já pensou, entendeu? Qualquer discussãozinha, o cara já saca a arma da cinta, né? Que é isso? O cara desfilar com uma arma na cinta, vai tomar banho, isso aqui, o nosso país, graças a Deus, entendeu? Ele saiu do coronelismo naquela época ali, né, onde, entendeu, os coronéis ali, né, de Minas Gerais, São Paulo, também lá do Nordeste, eles tinham todo o poder e autoridade. Graças a Deus, entendeu? Por mais ineficiente, problemático que seja, aliás, nosso país é um país de tamanho continental. A nossa justiça, a aplicação da justiça, a lei, melhorou muito em relação àquele período. Então o poder não está na arma, né, não está no mais forte. Aquele que tem mais dinheiro tem arma, eu tenho arma, eu mando em tudo e mando em todo mundo. Não, entendeu? O poder tem que estar na justiça, no Estado, né, realizando aquilo que deve realizar da melhor maneira possível, da melhor maneira, vamos dizer assim, efetiva no caso. Então, que tiro foi esse? Né, é o tema de hoje. E esperamos realmente que essa música, o tiro foi esse, que seja simplesmente, vamos dizer assim, voltado ou relacionado a uma brincadeira, a um viral, a uma música interessante, né, como deve ser, não a uma triste realidade. E esperamos que isso mude. E para mudar, novamente, eu faço aquele apelo, né? Escolha bem seu candidato. Escolha um candidato que realmente faça diferença. Não quer dizer que todos são maravilhosos, mas escolha um que realmente você perceba que tem propostas sólidas, entendeu? Que não se apegue, por exemplo, a uma visão de um Estado que sirva simplesmente para fazer uma única coisa, mas um Estado realmente eficiente, né? Pessoal, muito obrigado a todos aí. Beijo, boa semana, vamos que vamos e que o Senhor nos abençoe, né? Valeu, pessoal, brigadão. Tchau, tchau, até a próxima.